Vamos lá, irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Zacarias 13. Zacarias, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, naquele dia, versículo 1, 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os homens de Jerusalém, ou melhor, para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Vou repetir: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Somente até aqui. Amém. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, em ato de oração, nós oramos por esta mensagem, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, ministrando pelo Espírito Santo cada vida, cada alma que está assim. Assim nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós já experimentamos, irmãos, a sede física em algum momento. Você não consegue ficar sem se alimentar, sem beber água. É a nossa necessidade, a necessidade do nosso corpo, a necessidade humana de cada um de nós. Sendo assim, queridos, quando nós pensamos, como vemos aqui esta mensagem, essa sensação nos incomoda, a sensação de sede. Quem aqui já passou por esse momento? Acho que em todos nós, à altura da nossa vida, a boca seca, colando no céu da boca, um desespero, e quando você encontra uma água, mesmo que às vezes quente, ela vem saciar a nossa sede, nos traz alívio, mesmo que quente, nos refrigera, nos refresca, não é verdade? Então, irmãos, essa sensação incômoda nos impulsiona a buscar a água, buscar aliviar a nossa sede, pelo menos amenizá-la, pelo menos naquele momento passar esta nossa ansiedade, essa nossa sede. No entanto, existe uma sede mais profunda ainda. O que nós vemos aqui, eu quero falar sobre Zacarias, um profeta que ministra no coração do povo de Deus, agora restaurados, retirados do cativo, e ele lembrando, irmãos, que Deus está preparando uma fonte de água cheia de vida, e que vai falar sobre a casa de Davi. Para a casa de Davi, ele está profetizando o Messias, ele está profetizando o nosso Senhor, amado e Salvador, Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Aqui nesse texto, irmãos, nós aprendemos, no entanto, que existe uma sede mais profunda ainda. Este povo, irmãos, que outrora saíram da presença do Senhor, pecaram, traíram o Senhor. Um povo que saiu dos caminhos do Senhor e foram punidos. Agora eles estão retornando para viver a glória da segunda casa. O Senhor, por sua vez, por bondade, graça e misericórdia, levou eles ao arrependimento dentro de um cativo, colocaram eles, irmãos, para ser cativos de um povo diferente, pagão, escravizados. Mas por um tempo, o juízo do Senhor se terminaria. 70 anos de exílio. Agora o Senhor está restaurando a casa. O Senhor está edificando os muros. E esta sede que Zacarias está dizendo é sede de salvação. É sede, irmãos, de perdão, de arrependimentos que o Senhor oferece. É uma sede espiritual. É uma sede que o mundo não conhece, que apenas só Deus pode saciar. Tem muita gente, irmãos, neste mundo, que não consegue, apesar de tudo que tem, de tudo que possui. Tem tanta gente, irmãos, que tem uma família boa, perfeita, agradável, se tem até condições financeiras, mas não consegue ter paz. Parece que vive um mundo de ansiedades. A sua alma não há refrigério, não há alívio.
Parece que a sua vida não tem sentido algum. Talvez você está aqui esta noite desta maneira, com os seus ombros descaídos, o seu semblante triste, o coração que chora e que sangra. Talvez você está aqui esta noite e o sentimento do seu coração hoje é de tristeza, de amargura e de tanta desilusão, tanto sofrimento e tanta dor. O Senhor te convidou a estar aqui esta noite. E nesse exato momento, como o Senhor preparou naquele dia uma fonte aberta para a casa de Davi, o Senhor também está preparando nesse exato momento uma fonte aberta a mim e a você. E ela está jorrando água do trono da glória do Senhor, passando por mim, entrando neste lugar e indo até a sua casa em sua direção. Estas palavras estão saindo da fonte da salvação. Louvado seja Deus, que é Jesus, e está entrando como espada de dois gumes dentro do seu coração, rasgando a sua alma. Louvado seja Deus. Uma obra de milagre, de salvação está acontecendo em sua vida exatamente agora. É a fonte da água da vida que está jorrando palavras de vida eterna, que engrandece, enaltece Deus em sua vida, glorifica Deus através da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa sede espiritual que apenas Deus pode saciar. Talvez você tenha andado por todos os lados, talvez você é até um crente, talvez você é até alguém que vai à igreja, mas os teus caminhos, talvez, a sua vontade, o seu desejo, o seu compromisso, é somente de resolver as suas questões. Talvez o seu compromisso está pautado somente nas suas necessidades diárias, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra esta noite, que Ele quer transformar você, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer mudar a sua vida, que Ele quer limpar você, trocar as tuas vestes, transformar a sua história, te dar um novo caráter, um novo comportamento, arrancar essa tristeza do vosso coração. Ele quer edificar a você e fazer de você o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Esta noite, o Senhor está tratando com a sua alma. Esta noite, o Senhor está te transformando de dentro para fora. Esta noite, o Senhor está convidando, louvado seja Deus, e neste momento maravilhoso da palavra, o Senhor já está trabalhando em sua vida. O Senhor já está transformando o seu coração. O Senhor já está edificando o altar que por um momento foi derrubado em sua vida. Esta noite o Senhor quer salvar você. Ele quer reestruturar você. Ele quer edificar a você. Arrancar todo o coração velho, pensamento ruim, antigo, velho. Todo esse despojo, apesar das guerras que você vive. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te trazer esperança, lembrar a você das promessas do Senhor sobre a sua vida esta noite. Esta noite, Deus tem um milagre para fazer em sua vida. Esta noite, Deus tem algo maravilhoso, sobrenatural para agir em sua vida. Esta noite, o Senhor quer transformar você. Tem muita gente sangrando por aí. Tem muita gente que precisa se levantar novamente. Tem muito crente caído, mas esta noite o Senhor quer levantar você. Louvado seja Deus. A palavra que edifica, a palavra que restaura, a palavra que nos traz fé, a palavra que nos traz segurança, ela é a fonte da água da vida. Aonde você estiver aí agora, receba da fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Ela é a lâmpada para os vossos pés, a lâmpada que clareia onde você pisa, a lâmpada que acende os teus passos, a lâmpada que cria caminhos em meio a trevas. Aonde a
as trevas saem, e a lâmpada é a palavra de Deus, a fonte que jorra a água da vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Esta noite o Senhor está fazendo milagres aqui, louvado seja Deus. Esta noite o Senhor está fazendo milagres aí, louvado seja Deus. Quantos que talvez caminham sem esperança, caminham sem saída, caminham sem entender os planos do Senhor, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele está trabalhando e Ele está mostrando o caminho é Jesus. Talvez você não entendeu anos de crente, caminha talvez como crente, palavreado de crente, tem comportamento de crente, mas não obedece à palavra de Deus como crente. O Senhor está a dizer pela sua palavra: se você der ouvido a esta fonte que joga a água da vida, que faz lavar os teus pecados, que faz você se levantar novamente, a sua vida passará a ter sentido. Louvado seja Deus. Então o Senhor o receberá em sua glória, e você será transformado, edificado, e a glória de Deus se manifestará em sua vida. Bem, queridos, às vezes nós deixamos o ser humano, às vezes ele deixa de viver o Senhor. Ele esquece que ele precisa saciar a sua sede. E ele, no seu estado de tristeza, de segurança interior, ele se lança aos prazeres, ele se lança a relacionamentos, ele se lança em promessas políticas passageiras, ele se lança em oportunidades que destroem, que deforma, que massacra. Quantos crentes e não crentes que estão vivendo desta maneira? Quantos, irmãos? Todavia, essas tentativas de tentar aliviar um pouco a dor, essas tentativas, todavia, que acontece, a gente pensa que está tudo bem, é só mais um dia. Mas quando a gente se olha no espelho, nós vemos as marcas, as nossas expressões, cansados, velhos, nada mudou, perdemos o nosso tempo. O tempo passou, e aquele homem e aquela mulher seguiam toda a vida crendo em algo passageiro, e como fumaça foi embora, como fumaça sumiu, e você está aí do outro lado, cansado, cansada, carrancudo, lembrando de um tempo bom que talvez passou. Para você, talvez esse tempo bom foi uma promessa, talvez para você esse tempo bom foi uma revelação, uma profecia, e você nada foi edificada, nada foi edificado. Mas hoje, todavia, apesar de todas as suas tentativas de saciar a sua sede foram frustradas, o Senhor está dizendo pela sua palavra que apesar do tempo que se passou, Ele está te chamando para mais uma vez beber da água da verdade. Louvado seja Deus. E esta palavra se chama Jesus de Nazaré. Tem uma fonte jorrando esta água neste momento. Há um convite do Espírito Santo a mim e a você. Vamos refletir sobre este tema? Louvado seja Deus. Há uma fonte aberta para mim e você, e que ela está aberta. João, em Apocalipse, vai dizer: eis que eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra, mas guardaste. Esta porta aberta se chama salvação, e ela está aberta aqui esta noite. Louvado seja Deus. Mais um privilégio. Este versículo que acabamos de ler, irmãos,
é uma obra redentora de Jesus Cristo, que é a única fonte capaz de purificar os nossos pecados e de saciar a nossa sede. Irmãos, veremos que essa fonte foi liberada, como opera na vida do crente e como podemos beber diariamente. Você pode beber, você tem aberto a sua oportunidade, a chance está aqui, a oportunidade está aqui, é um privilégio. Comemos e bebemos e não morreremos. Por quê? Porque isso é uma filosofia pagã. O cristão é diferente. Comemos e bebemos porque a nossa jornada é longa, a propósito, ela é eterna. Louvado seja Deus! A filosofia antiga dos gregos diziam que nós nascemos, comemos, bebemos e então morreremos. Não, para Deus, a nossa vida eterna com glória, ela prevalecerá se bebermos desta água da fonte da vida. Louvado seja Deus! O mundo oferece a nós algo para matar a sua sede humana. Eu preciso de ouvir algo que me alegra. Eu preciso ouvir algo que me sustenta por uns dias. Então você vai a uma consulta de alguém que mexe algumas coisinhas lá. Para outros, Deus tem uma hora marcada. Vai na igreja, na minha igreja, denominação tal, assiste o culto e quando for mais ou menos umas 8h30, Deus vai usar o servo de Deus e vai falar com a sua necessidade. Que diferença tem, irmãos? De fazer uma consultinha, alguém que mexe uns pauzinhos lá? Estou sendo sincero para os irmãos. A fonte da água da vida trata da vida eterna, não de coisas do mundo. A fonte da água da vida te traz esperança para permanecer e resistir à tentação. Louvado seja Deus! A fonte da água da vida nos sustém, traz alimento espiritual, um alimento que nunca se acabará, porque a palavra de Deus é imutável, ela não tem fim. Louvado seja Deus! Quem se alimenta da fonte da água da vida prevalece diante do caos. Se você veio aqui esta noite precisando de força, beba da fonte da água da vida e você prevalecerá diante o pecado, diante ao inferno, diante as potestades maldosas e satânicas deste mundo. Então, se você beber desta fonte esta noite, a palavra de Deus, seremos perseverantes da oração, fervorosos, porque o crente vence, não esperando o que o mundo tem para dar. O crente vence, de olho na eternidade. Louvado seja Deus! O crente vence, mesmo com as portas fechadas. Deus é a provisão para a sua vida. Se você veio aqui esta noite, que as portas se fecharam, a da salvação, a fonte da água da vida continua aberta para você. Louvado seja Deus! Se você veio aqui como eu esta noite beber desta fonte da água da vida, já não há esperança, já não há mais saída, já não há mais para você propósito, já não há para você mais força. O Senhor está dizendo por esta palavra: se você beber desta água, nunca mais terá sede. Louvado seja Deus! Que maravilha! É uma profecia messiânica que Zacarias, o profeta, está dizendo aqui para o povo de Deus, que encontra-se pleno cumprimento em Jesus. Tem gente que não valoriza isso, irmãos. Purificação de seus pecados. Diz que não tem pecado, só tem falhas e erros. Está errado. Nós pecamos sim. Nós temos o nosso coração cheio de maldade, de pensamentos ruins. Nós praticamos a ira, a inveja, o orgulho, os ciúmes, o ódio, o ressentimento. Isso tudo é pecado. Nós falamos o que não devemos naquele madeiro da cruz do nosso Senhor Jesus. Ele derramou-se todo o seu sangue e uma fonte que limpa todo o nosso pecado
e nos reconcilia com Deus. Esta é a fonte. Eu não sei a sua dificuldade, a sua dor e a sua luta, o que você tem passado, mas o Senhor está dizendo aqui esta noite que a graça de Deus é abundante e o seu amor não conhece limites. A graça de Deus é abundante e o amor de Deus não conhece limite. Se você está neste momento com o seu coração provado, angustiado, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus abandonou você, o Senhor está dizendo pela sua palavra, não, mas a porta continua aberta do mesmo jeito. Entrai por ela agora, louvado seja Deus, entrai por ela agora. O Senhor tem obras sobre a sua vida, o Senhor tem propósitos sobre a sua vida, o Senhor quer restaurar você, salvar você, limpar você, justificar você, edificar você, louvado seja Deus. Ele quer tomar você em suas mãos, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer restaurar a sua alma, Ele quer transformar você, tirar toda a sua tristeza, toda a sua angústia, toda a sua tribulação. Aquele que se arrepender e clamar pela misericórdia, chamar pela misericórdia, será recebido de braços abertos perante o Senhor. Esta noite o Senhor está oferecendo a você, venha até mim, venha, eu estou de braços abertos te esperando. Ele quer enxugar a sua lágrima, a sua decepção. Talvez você está amarrado nas coisas que aconteceu no teu passado. O Senhor está aqui esta noite, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, bebei desta fonte, da água da vida. Vem, do jeito que você está anos servindo o Senhor, anos adorando o Senhor, mas talvez a sua vida não tenha significado, não tem sentido, porque talvez você amarrou a sua vida nas circunstâncias. O Senhor está dizendo, olha, não há faltas que não se possa perdoar, não há pecados que o Senhor não possa te limpar, através do sangue derramado no Calvário da dor. Louvado seja Deus, esta fonte está jorrando ainda, nela tem paz, tem transformação, tem vida, tem restauração, perdão, misericórdia, graça, louvado seja Deus. Bem, queridos, está aqui a palavra do Senhor. Jesus é a única solução para o meu e o seu problema do pecado, da nossa tristeza, do fardo pesado, da nossa solidão, da nossa agonia, das nossas preocupações, do nosso desespero, da sua falta de paz. Jesus é a única solução para mim e você. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos liberta do poder do pecado que nos atrai. Assim que nós erramos, vem a tristeza, a agonia, as consequências. Talvez você está atravessando amarguras da sua vida por algo que você cometeu. O Senhor está dizendo que Ele quer salvar você. Ele quer tirar esse peso da sua consciência. Ele quer te libertar, transformar e encher eu e você com o seu Espírito Santo. Portanto, agora que entendemos que é uma fonte aberta, e isso, nós precisamos beber desta água, beba com todo o seu coração. Beba, Jesus é a fonte redentora para saciar a sua sede e a minha, para aliviar a sua dor. Precisamos primeiro reconhecer a nossa condição de pecadores e miseráveis e nos arrependermos. O arrependimento é o primeiro passo para receber o perdão do Senhor e a purificação oferecida por Jesus. Seu fardo está pesado? Está decepcionado? Frustrado com alguém? Há uma tristeza no seu coração envolvendo? Você está sangrando por dentro? Seu coração está amarrotado? Não há palavras da sua boca mais? Há um convite. Beba da água do Espírito Santo. Beba da palavra, coma, alimente o seu espírito. Deixa todo esse pensamento e desespero por coisas deste mundo e deseje, anele pela presença de Deus. Viva constantemente a palavra do Senhor. Ele é o alívio para a sua alma.
Ele é a paz que você precisa. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.